Olá, pessoal do sexto ano. Aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física. E eu quero convidar vocês para fazermos juntos uma revisão, uma retomada do que nós já aprendemos sobre os esportes de marca e os esportes de precisão. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, né? Sistematizar, aumentar e relembrar os nossos conhecimentos sobre os esportes de marca e os esportes de precisão. Vocês lembram aí quais são esses esportes? Então a gente vai entender primeiro o que é esporte, vamos lembrar disso, tá? Lembrar daí as características dos esportes de marca e também as características dos esportes de precisão. Vamos definir então o que é esporte? Olha só. Os esportes podem ser definidos como atividades físicas que visam equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. São atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os participantes. Então, olha só, algumas características principais do esporte. Atividade física, tá? Competição e regras, tá bom? Então vamos lembrar que no esporte a gente vai ter uma atividade física para realizar. Normalmente essa atividade envolve também uma competição e essa competição ela é regida por algumas regras que todo mundo deve cumprir, certo? Os esportes podem ser identificados como um fenômeno sociocultural humano, tá? Ou seja, só os humanos praticam esporte, tá? Esse fenômeno sociocultural envolve a prática de atividade física. Essa atividade física pode ter só um caráter recreativo, como o futebolzinho que você joga com os seus amigos aí no recreio da escola ou mesmo no final de semana, mas também pode ter um caráter profissional. É quando a gente tem aqueles atletas que tem um esporte como profissão. Por exemplo, jogadores profissionais de futebol que atuam, né, nos clubes aí do Brasil, ou até fora do Brasil. Essa prática esportiva, o esporte, ele também pode contribuir para a formação, o desenvolvimento e a inclusão de indivíduos na sociedade, tá? Por quê? Porque ele ajuda a formar o caráter, ele ajuda a formar o físico, né? E ele também tem esse sentido de incluir. A prática esportiva, ele agrega as pessoas, socializa as pessoas em volta daquela competição realizada de forma de lazer, por exemplo. Bom? Além dos benefícios físicos para o corpo, estudos mostram também que os esportes colaboram positivamente para a saúde mental dos seus praticantes. Por quê? Quando você realiza esporte, além da atividade física em si, o seu cérebro também está funcionando, também está aprendendo, também está evoluindo, né? Tem muito mais valores ali envolvidos do que só a prática esportiva. A realização constante de uma atividade física bem planejada oferece uma melhor qualidade de vida por meio de benefícios como, olha só, aumento da sua concentração, redução do estresse, prevenção da depressão, melhoria na qualidade do sono, manutenção do peso, desenvolvimento da confiança, melhoria no desempenho escolar. Bora lá, hein? O que você está esperando para praticar esporte? Cara, tem que começar agora, isso é urgente. Aproveite as suas aulas de educação física para realizar as práticas junto com o professor, tá bom? Ficar sentado agora na arquibancada na aula de educação física, nunca mais, hein, pessoal? Olha só quanta coisa você vai trazer para você colher para a sua vida se você praticar esporte. Então, não quero saber de ninguém sentado na arquibancada, hein? Bora lá, todo mundo fazendo esporte, todo mundo fazendo aula de educação física, tá bom? Os esportes, eles são divididos em várias categorias, né? Existem várias divisões também. Eu trouxe aqui uma divisão
que é a que nós, professores de educação física, estamos usando quando ensinamos esportes para vocês, tá? Então, qual é essa divisão? Nós temos lá os esportes de marca. Um exemplo do esporte de marca é o atletismo, né? As corridas. Os esportes de precisão, como exemplo, o tiro com arco, mas a gente ainda tem os esportes de campo e de taco, como o beisebol, os esportes de rede, como o voleibol, os esportes de parede, como o squash, os esportes de invasão, como o futebol, os esportes técnico-combinatórios, como a ginástica artística, e ainda os esportes de combate, as famosas lutas, como o judô, tá bom? Dentro dessa lista, nós conversamos um pouquinho sobre os esportes de marca e de precisão. A gente vai lembrar um pouquinho de cada um deles, tá? Mas antes, eu tenho um exercício para vocês. Então, nossa primeira atividade. Os esportes podem ser identificados como um fenômeno sociocultural que envolvem a prática de atividades físicas com caráter recreativo ou profissional. Agora é a sua vez. Monte uma tabela com os esportes que você conhece e você vai classificar eles de acordo com aquelas categorias que eu apresentei para vocês. Quais são as categorias? Essas aqui, ó. Então você vai fazer uma lista dos esportes que você conhece e depois vai colocar qual a categoria desse esporte. Ele é um esporte de marca? É um esporte de precisão? É um esporte de invasão? Ok? Então, tempinho agora para vocês copiarem aqui a atividade e já começar a pensar aí nos esportes que você conhece e qual categoria ele pertence. Tempinho para vocês.
Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai lembrar, entender um pouquinho o que são os esportes de marca e os esportes de precisão. Então os esportes de marca são aqueles que comparam resultados registrados em segundos, em metros ou em quilos. Vence o atleta que conseguir o melhor resultado, a melhor marca. Os esportes de marca são aqueles que melhor retratam o lema olímpico, Citius Altius Fortius, que traduzindo do latim vai ser o quê? O mais rápido, o mais alto, o mais forte. O objetivo do competidor é estabelecer uma marca de tempo, distância, de altura ou de peso, e a classificação vai se dar a partir dessa marca estabelecida. Então, se por exemplo, no atletismo a gente tem uma prova de corrida, o atleta que conseguir a marca de menor tempo é o que vai vencer, certo? No levantamento de peso, né, o atleta que conseguir a marca de maior peso erguido é o que vai vencer a competição. Então, essa é a marca que você estabelece, tá bom? Essas marcas, elas são também chamadas de recordes, tá? E olha só, as melhores marcas estabelecidas na história do esporte e das diferentes competições são conhecidas como recordes. Então a gente está falando, por exemplo, de recorde brasileiro, de recorde sul-americano, de recorde olímpico, de recorde mundial. Então o recorde ele está relacionado com a competição. Então a melhor marca que na história das Olimpíadas um atleta conseguiu em uma determinada modalidade esportiva, aquele é o recorde olímpico. Da mesma forma, a melhor marca estabelecida por um atleta na história daquele esporte, nas competições nacionais brasileiras, essa melhor marca vai ser conhecida como o recorde brasileiro, tá? Vamos dar um exemplo bem simples, né? A corrida dos 100 metros rasos, né? Quem é o recordista, né? O homem, no masculino, o homem que conseguiu até hoje correr mais rápido os 100 metros, né? Que é, vocês devem conhecer, já ouviram falar, o jamaicano Usain Bolt, que conseguiu baixar, né? Correr aí a pouquinho, bem próximo ali de 9 segundos. Imagine 9 segundos. Então essa é a marca estabelecida num torneio olímpico, né, num campeonato olímpico, e é conhecido como recorde olímpico dos 100 metros, tá bom? Quais são então os esportes de marca? A gente já falou aqui de vários, né, mas o que a gente pode colocar como exemplo? Então a gente tem ali o atletismo. Todas as provas de atletismo são provas de esporte de marca. Todas as corridas, todos os saltos, todos os lançamentos, tá? Em cada uma dessas provas, sempre o atleta que consegue a melhor marca, aquele que consegue saltar mais longe, aquele que consegue saltar mais alto, aquele que consegue correr mais rápido, né? Ser o mais rápido, aquele que consegue lançar mais longe. Então essas marcas é que determinam os campeões dentro do atletismo. Da mesma forma, a gente tem no ciclismo. Qual é a marca do ciclismo? O de tempo, né? O atleta que faz melhor tempo acaba vencendo a prova. Também a gente tem o levantamento de peso. Aqui no levantamento de peso são duas provas, né? O arranque e o arremesso. Soma-se o que cada um deles ergueu no arranque e no arremesso, a soma dos dois dá o peso total que o atleta ergueu. Aquele atleta que conseguiu erguer mais peso, que tem a melhor marca, é que vai vencer a competição. Ainda natação e o remo, também provas de tempo, né? Quem conseguir for mais rápido, estabelecer o menor tempo, é a melhor marca, é quem vai vencer, tá bom? Então esses são alguns dos esportes de marca. Existem outros, tá certo, gente? Mas os mais conhecidos, talvez, ou os que a gente conversou mais, estão aqui. Segunda atividade, então, olha só, as melhores marcas estabelecidas na história do esporte e das diferentes competições são conhecidas como recordes. Então agora vocês vão fazer uma pesquisa, olha só,
Vamos fazer uma tabela com as melhores marcas de algum esporte de marca. Você vai escolher a modalidade e vai fazer uma pesquisa sobre as melhores marcas, os atletas e que as estabeleceram. Então você vai escolher primeiro uma modalidade, tá? Uma prova, e vai fazer uma pesquisa de quais são as melhores marcas dessa prova, quais foram os atletas que estabeleceram essas melhores marcas, ok? Um tempo então para vocês copiarem o enunciado aqui do nosso exercício e já dar início à sua pesquisa aí. A gente volta logo. Relembramos então os esportes de marca, agora vamos falar dos esportes de precisão. Os esportes de precisão têm esse nome porque eles dependem da precisão de quem o pratica, tá? Principalmente da sua eficiência em acertar o alvo ou se aproximar mais do alvo. Olha só, eles são caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o objetivo de acertar esse objeto ou aproximar esse objeto de um alvo específico. Esse alvo ele pode estar estático, paradinho no lugar, ou até pode estar em movimento, tá? A característica dos esportes de precisão são esportes individuais ou coletivos, né? Nós temos nos duas modalidades. Eles possuem o alvo, que você vai acertar ou se aproximar, o lançador, que é quem faz o lançamento, e o objeto a ser lançado. Existe ainda uma relação, muito importante essa relação, hein? Uma relação de proporção do tamanho e da distância entre o alvo e o lançador. Tá? Isso vai garantir uma dificuldade necessária para tornar o jogo de precisão, tá? Então essa relação entre a distância que o lançador fica do alvo e o tamanho do alvo é que dá essa dificuldade na realização desse esporte, tá bom? Quais são aí alguns exemplos, né? Quais são os esportes de precisão que a gente pode relembrar aí, né? Os mais conhecidos. O golfe, né? Aquele esporte que você tem que acertar uma bolinha no buraco, em vários buracos, na verdade, no campo, utilizando tacos para conduzir essa bolinha. E o objetivo é tentar acertar todos os buracos com o menor número de tacadas possível, né? Lembra daquela situação? Tinha o par, tinha que ficar abaixo do par, né? É um esporte, assim, bem complexo, né? Mas que, na sua verdade, a ideia inicial é bem simples. Acerta a bolinha no buraco com o menor número de tacadas possível, tá? A bocha, né? Esse esporte que veio ao Brasil através dos imigrantes italianos, né? A ideia da bocha é que são as bolinhas que você não tem que acertar, mas deixá-las o mais próximo possível do balim, que é uma outra bola menor, né? Então, primeiro é lançado o balim e depois as bochas têm que se aproximar. Uma equipe joga com as de cor branca, a outra equipe joga com as de cor azul, né? Para identificar o que cada um jogou, e aquela que ficar mais próxima do balim é que vai pontuar. Parecido até com a bocha, a gente tem o curling. Qual é a diferença?
Aqui o curling, você tem um alvo, não tem o balim, né? No lugar das bolas, você tem uma pedra grande de granito e a pista não é de terra ou de areia, mas ela é de gelo. Então, aquela pedra de granito é lançada naquela pista de gelo e ela tem que parar no ponto central do alvo, né? Não podemos esquecer ainda que no curling a gente tem a tal da vassourinha. Lembram da vassourinha? Que, né, a equipe começa a varrer na frente da pedra e isso vai aumentando a velocidade dela para fazer com que ela deslize mais, tá? Também parecido com a bocha e com o curling é o boliche, né? O boliche, a ideia é você derrubar aquele conjunto de 10 pinos utilizando uma bola pesada, né? É uma pista bem lisa de madeira e a ideia é que se você conseguir derrubar todos os 10 pinos com um único lançamento da bola, você consegue o strike, é a maior pontuação do boliche. Ainda a gente tem o tiro com arco. Tiro com arco são mais conhecido como arco e flecha, né? Inspirado até no arco e flecha indígena ou até europeu, que durante muitos anos, né, era uma arma muito potente nas guerras. Atualmente, né, virou um esporte de precisão. Então o objetivo é acertar a flecha bem no alvo, bem na mosca. Existem ainda muitos outros esportes de precisão, mas você sabia que nós também temos brincadeiras de precisão? Olha só, algumas brincadeiras que a gente faz aí com os nossos colegas são brincadeiras de precisão. Por exemplo, a bolinha de gude, quando eu tento acertar uma bolinha na outra, né? Ou tirar do triângulo, né? Ou simplesmente um mata-mata. Essa atividade, essa brincadeira é um jogo de precisão. Também aquela brincadeira da festa junina, de acertar a boca do palhaço, né? Acertar a bolinha de meia, ou mesmo uma bolinha de borracha ali na boca do palhaço, né? Aquele quadro do palhaço, também é uma brincadeira de precisão. Isso sem falar da tiradeira, alguns conhecem como cetra, né? Ou estilingue, né? Aquilo ali também é uma brincadeira de precisão. Só que lembre que você tem que escolher bem o alvo, né? Vale latinha, né? Mas não passarinho, por favor, né? Não vão me usar atiradeira nos passarinhos, né? Não vá fazer isso, tá bom? E também, esse eu acho que muitos de vocês aí fazem, os jogos eletrônicos de tiro. Também são um exemplo aí de brincadeiras de precisão. Viu só, pessoal, quanta coisa envolve esse conceito de precisão? Quantos esportes, quantas brincadeiras nós temos? Então, vamos pensar um pouquinho agora, fazer uma atividade? Os esportes de precisão são caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o objetivo de acertá-lo ou aproximá-lo de um alvo específico, estático ou em movimento. E aí, na sua opinião ou na sua experiência, provavelmente você já teve alguma experiência de alguma brincadeira de precisão. O que você acha que é necessário para acertar o alvo, acertar bem na mosca, tá bom? Um tempinho aí para você pensar, pode anotar o exercício e já fazer as suas considerações aí, as suas anotações, ok? A gente volta logo. Então, para encerrar, vamos revisar a nossa revisão? Então, vamos relembrar a nossa revisão.
Aprendemos que os esportes podem ser definidos como atividades físicas que visam equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. Os esportes de marca são aqueles que comparam resultados registrados em segundos, metros ou quilos. E os esportes de precisão têm como objetivo a precisão do atleta em acertar ou se aproximar de um determinado alvo a partir de um lançamento de algum objeto. Beleza? Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até mais.